Bom, então, continuando, né? Na nossa primeira aula, na terça-feira, né? A gente deu uma introdução, né? Onde eu fiz algumas leituras com vocês. Então, gente, façam a mesma coisa, tá? Daquela vez, certo? De preferência, vão lá para o texto de vocês, tá? Eu suponho que deu tempo suficiente para vocês separarem o texto de vocês. E no começo da nossa aula, né? Da semana passada não, né? Da terça-feira, a gente deu uma introdução, né? A gente fez algumas leituras aqui, né? A gente fez uma reflexão sobre a questão da tortura, né? Os impactos que a tortura tem. A gente viu dois relatos, né? O relato daquele juiz que disse que recebeu 2 documentos, né? De fontes diferentes, por pessoas diferentes, assinados, né? Por confessantes ali, por presos diferentes, e os dois confessando o mesmo crime, né? Confessando o mesmo assassinato, tá? E algo também interessante é que o segundo relato que nós vemos aqui foi daquele engenheiro, né? Que o engenheiro ele foi preso, ele já sabia que ia ser torturado, então no meio do caminho ele já foi planejando, né? Ele já foi ali planejando o que falaria, né? Ele já estava inventando ali uma mentira, né? Já foi planejando uma mentira ali para poder falar, né? E chegou lá, no momento que ele começou a tortura, ele fala lá, né, no texto que a gente leu semana passada, tudo se embaralhou, né? Ele começou a esquecer o nome, esqueceu data, esqueceu o que ele ia falar, né? Então, assim, por isso que a tortura, né, como a gente comentou semana passada, na nossa reflexão, aliás, semana passada não, na nossa primeira aula, ele é o crime mais hediondo possível, né? Porque é difícil até você encontrar adjetivos, né, bicho, para tortura, é algo muito sério. Bom, e aí nós paramos aqui na primeira parte, certo? Aqui na primeira parte, no capítulo 1 especificamente, que diz aulas de tortura, tá? Tá na página 31, para quem for acompanhando aí, tá na página 31, né? Tá aí o título, né? Capítulo 1, aulas de tortura, né? E os chamados presos cobaias, né? Presos cobaias. E aí eu queria saber de vocês, tá? Agora é o momento que vocês vão compartilhar conosco, aqui a gente vai discutindo, debatendo, conversando, tá? E aí eu queria saber de vocês, vocês se separaram, teve alguém que separou algum texto que quer compartilhar com a gente aqui, dessa primeira parte aqui, desse primeiro capítulo das escolas de tortura? Vocês separaram, gente, alguma parte aí para vocês comentarem? Professor, separar, eu não separei. Eu fiquei só com a minha mente sobre as partes que eu achei mais legal, foi as torturas mesmo. Que fala sobre a cadeira, a geladeira, essas coisas assim que eu achei mais interessante. Eu não anotei nada, mas. Gente, dessa primeira parte aqui, teve alguém que separou ou não? Desse primeiro capítulozinho. Ele é bem curtinho, na verdade, né? Só tem 2 paginazinhas. Só esse primeiro capítulo aqui, né? E aí, gente, uma coisa interessante, coloquem aí, por favor, na página 32. Todo mundo acompanhando comigo, tá? Peguem aí o seu textinho aí, vai lá para a página 32. Cadê? Certo, Mário, beleza. Coloquei. Pronto, na página 32, pessoal, tem aí assim, ó, no segundo ponto, assim, ó, e a denúncia desse episódio foi reiterada ainda uma vez, né, no depoimento judicial do estudante Júlio Antônio Bittencourt de Almeida, de 24 anos, né? Então, o estudante de 24 anos, ele fala o seguinte, tá todo mundo acompanhando aí, né? Olha o que é que o estudante fala. Que durante o período em que o interrogado esteve na PE, tá? Foi dado um curso sobre tortura para cerca de 80 a 100 membros, para o qual os presos serviram de cobaias. Que os professores e a plateia desse curso eram de elementos das Forças Armadas. Gente, esse texto aqui, essa parte aqui, é muito interessante, porque aqui você vê o relato de uma pessoa que estava naquele momento, né? E aqui ele relata claramente aqui que existia escolas de tortura. Isso aí isso aqui já quebra toda aquela teoria de que muita gente que eu já ouvi muita gente falando que o regime militar ele não durou, ele não teve uma estrutura, ele só apenas aconteceu e se manteve ali durante um tempo e tal. E cara, o que é uma grande mentira. Porque aqui, gente, se criaram uma escola para isso, então eles já tinham objetivos para isso. E como eu costumo falar, quando você cria uma escola de culinária, você vai fazer culinária na prática, você vai fazer um bolo na prática.
E você tem que fazer várias vezes até o teu bolo ficar bom, né? Eu não sei se alguma das meninas aqui ou até os meninos já tentaram fazer alguma receita e deu errado. E depois você tentou fazer de novo e começou a dar certo. E você foi fazendo até chegar a um ponto que ficou bom. Gente, se você para aprender a fazer um bolo tem que fazer várias vezes, para você aprender a torturar, você tem que fazer o quê? Várias vezes. Então, por isso que o nome é Presos Cobaias. Você imaginou, cara, que vocês criar uma escola de tortura, né? Que vocês criar uma escola de tortura, né? Olha o que é que diz aqui embaixo, gente. Vão lá para baixo, para o último parágrafo do texto, tá? Para o último parágrafo do texto, onde fala o relato, né? Diz assim, ó. A estudante Dulce Chaves Pandolfi, né, de 24 anos, é uma jovem aí de 24 anos, foi obrigada também a servir de cobaia no quartel da rua, né, Barão de Mesquita, Rio de Janeiro e tal, de acordo com a petição anexada aos assuntos, em 70. Gente, olha o que é que essa jovem fala. Olha o que foi que ela passou. Na Polícia do Exército, aí o nome, aquela sigla PE é Polícia do Exército, tá? Então, na PE, né, a SUPT, ou seja, eu fui submetida a alguma coisa. Olha o que é que ela diz aqui, gente. Foi submetida a espancamento inteiramente despida, ou seja, nua, bem como a choques elétricos e outros suplícios, como o pau de arara, depois de conduzida à cela, onde foi assistida por médico, né, a súbito, no caso o médico estava ali também juntamente com ela. E foi, né, após algum tempo, novamente, ser viciada, tá? Com requintes de crueldade, numa demonstração de como deveria ser feita a tortura. Mano do céu, velho. Você tá entendendo, gente, aqui o que tá acontecendo? A menina, ela foi usada como cobaia para tortura. Muito provavelmente, os torturadores eram novatos, vamos dizer assim, não conseguiram fazer o negócio direito. Ela foi levada para a cela e lá o que ela conta é o seguinte, que depois o médico foi lá, né, ó, e depois o médico foi lá e ela novamente foi ser viciada, no caso ela foi mais uma vez levada à tortura, com requinte de crueldade, numa demonstração de como deveria ser feita a tortura. Então é tipo assim, velho, a menina foi torturada e depois ela foi levada pra cela, o médico foi lá e disse, meu irmão, não é assim que faz não, é assim. Aí foi lá e torturou a menina de novo para mostrar como era que seria feito. Bicho, diga se isso não é revoltante, velho. E você saber que isso aconteceu, né? E você saber que até hoje tem um monte de gente que diz que isso não aconteceu. Isso não existe. Cara, chega a ser não sei, velho, não tem nem palavras para isso, né? E aí, gente, eu só queria levantar esses 2 pontos para vocês aqui dessa primeira parte, né? E agora vamos chegar aqui no capítulo 2, né? Que aqui no assunto, gente, nós estamos aqui no caso agora no... só um minutinho aqui, deixa eu diminuir aqui. Pronto. Nos métodos de tortura, né? Métodos de tortura da ditadura militar, certo? Então, aqui essa charge aqui, pessoal, é uma charge que vocês vão encontrar em diversos livros, em diversas provas, em diversos textos, em diversos vídeos, tá? Porque essa imagem aqui define muito bem o que foi a ditadura militar, certo? Então, agora nós entramos no capítulo 2. E aí eu queria que vocês lessem agora, gente, vocês separaram alguma parte aí interessante? Logo nesse começo aqui, logo no começo, na primeira página, né? Modos e instrumentos de tortura, tá? E já começa falando sobre o pau de arara, né? E aí, vocês separaram alguma coisa? Olha o que é o pau de arara, para quem nunca viu, não tem uma visão clara, visual, né, do que é o pau de arara. E aí, gente, vocês podem ler, tá? Fiquem à vontade aí. Qual foi a parte que vocês separaram desse capítulo 2? Acho que se fosse o afogamento, era sair a cabeça na água. Só que eles fazem de uma maneira totalmente diferente. Eles pegam e colocam algo no nariz. É muito estranho, mano. É muito maldoso. Assim. Exatamente. Aqui sobre o afogamento, gente, aqui na página 37. Acompanha aí, todo mundo coloca aí na página 37. Sobre o afogamento, inclusive essa imagem que está aqui aparecendo,
tá? Olha aí, essa imagem está aí aparecendo. Olha como era feito o afogamento. Só para constar, gente, esse ferro que está sendo colocado aqui nas costas do torturado, esse ferro ele dá choques elétricos, tá? É uma barra de ferro que dá choque elétrico, certo? Aqui na ponta, ele gera choque elétrico aqui na ponta, certo? E aí na página 37 ele diz assim, ó, o afogamento é um dos complementos do pau de arara. Então se você observar bem aqui, ó, o cara tá com a cabeça molhada, tá com o cabelo molhado. Então é um complemento do pau de arara, certo? Então ele não é feito separadamente sozinho, né? Tá aí, ó, o afogamento é um dos complementos de pau de arara. Um pequeno tubo de borracha é introduzido na boca do torturado e passa a lançar água. Você vai sendo afogado literalmente com uma mangueira na boca, ou no caso esse método aqui, ó. Outra pessoa, né? Outra pessoa, no segundo relato aí diz assim, isso, a gente vai chegar lá, Mário, nesse ponto aí diz assim, ó, e teve introduzido em suas narinas, na boca, uma mangueira de água corrente, a qual era obrigado a respirar cada vez que recebia uma descarga de choques elétricos. Gente, tem pessoas que quando você vai ser afogada, ela aprende a respiração, para ver se ela consegue suportar o afogamento ali mais tempo. Mas aí, como eu falei para vocês, ó, nessa barra de ferro aqui, as pessoas levam choques elétricos. E quando ela leva um choque elétrico, o impulso faz com que ela busque respirar. E quando ela tende a respirar, ela é inundada por água, certo? E o terceiro relato aqui diz assim, afogamento por meio de uma toalha molhada na boca, que constitui quando... Como é que é, Maíla? Essas fotos, assim, são muito pesadas, eu acho. Não tô passando bem, não. Né? E olha que isso aqui é um desenho, né? E, gente, e tem eu vi um livro na faculdade, cara, que trazia imagens, né? Não reais, claro, que ninguém estava tirando foto lá naquele momento, mas fotos com pessoas, né? Fotos com pessoas, mostrando como é que seria. Né? Então, assim, é muito pesado isso. Teve mais alguém, gente? Abraão, a Camila, a galera aí. Teve mais alguém que separou alguma parte aqui desse capítulo 2? Antes de a gente ir para o capítulo 3. Uma parte que eu achei interessante, assim, foi a parte que eles torturavam com insetos e cobras também, que nem o Mário falou. Aqui, ó. Insetos e cobras. Isso aí tá na página, gente. Quem for acompanhar, tá na página 40. Tá na página 40. Né? E aqui no texto que eu separei, né? Eu coloquei... Cadê aqui? E teve a parte que eu separei aqui, gente, foi os 2 últimos relatos, tá? Na página 40 tem insetos e animais. Não foi isso, Abraão? Você comentou? Foi isso aí. E diz assim, ó, nessa parte aqui, ó, que foi, no caso aqui é uma continuação, né? Que a pessoa foi, né? Então, no caso, que foi transferida para o DOI da Polícia do Exército, né? Essa parte aqui, inclusive, foi a parte que o Mário também separou, né? Foi a parte que o Mário também separou. Diz assim, ó, de Mesquita, né, no caso local, onde foi submetida a torturas com choque, drogas, sevícias sexuais. Gente, sevícias sexuais é abuso sexual, tá? Colocar o dedo nas partes genitais, né? Enfiar o dedo no caso, enfiar objetos. Certo? Isso. Serviços sexuais de exposição de cobras e baratas. Que essas torturas eram efetuadas pelos próprios oficiais, no caso pela própria polícia, né? A interroganda quer ainda declarar que a primeira fase do interrogatório foram colocadas baratas sobre seu corpo e introduzida uma no seu ânus. Cara, já imaginou que é você ter um inseto dentro do seu ânus? Cara, tá entendendo? Bicho, assim... Agonia. Né? Só de você imaginar, né? Aqui tem outras torturas também, né? No caso... Olha para quem está na página 40 aí, nessa parte de insetos e animais, olha o quarto relato. Olha o quarto relato. Que apesar de estar grávida na ocasião e disto ter ciência os torturadores, ficou vários dias sem qualquer alimentação. Ele deixando a grávida passar fome, né? Deixando a grávida passar fome ali, certo? Teve mais alguém, gente, que separou alguma parte aqui do capítulo 2? Liguem o áudio de vocês que fica mais rápido, fica mais... E aí, de preferência, até agora ninguém leu, né? De preferência que vocês pudessem ler.
Isso, a do Saulo também, né? Se eu não me engano, ela fica na parte das lesões físicas e produtos químicos, se eu não me engano. Ou é outros métodos de tortura também. E aí, gente, mais alguém separou alguma parte? Não sobre não, mas uma parte que eu achei uma coisa que eu acho legal desse livro é que nunca é só o cara falando sobre as coisas, é sempre relato de pessoas. Você falou isso ontem, eu achei muito interessante, porque tipo, nunca é só o escritor falando alguma coisa, é sempre relato de uma certa pessoa, aí diz fulano da pessoa. Exatamente. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Esse livro aqui, ele é um relato muito pesado, ele se torna muito pesado, né? Justamente pelo fato de que justamente pelo fato de que ele não é o autor falando de alguém que viveu, porque alguém poderia dizer que foi manipulado. Isso aqui, você pode ver que está até entre aspas aí, né, e tudo mais, é o relato das próprias pessoas que passaram por aquilo, certo? Das pessoas que passaram por aquilo, né? Mas alguém, gente, tanta gente está aqui na sala, pessoal, teve tanto tempo sem não separaram nenhuma parte para ler, aqui, só eu que estou lendo até agora. Lesões físicas. Tá, qual foi a parte que você separou aí? Aqui, ó. É a página 41, tá, pessoal? Lesões físicas estão na página 41. Que em determinada oportunidade foi introduzido ao ânus pelas autoridades policiais um objeto parecido com um limpador de garrafas. Aí ele continua, né? Que em outra oportunidade, essas mesmas autoridades determinaram com o interrogado, e tal. Então, bicho, aqui era lesões, tortura através de lesões físicas. O segundo relato, eu separei aqui também dessa parte, o segundo relato diz assim, ó, o interrogado sofreu espancamento com um cacetete de alumínio nas nádegas, até deixá-lo naquele local em carne viva. Né? E colocaram sobre 2 latas... Gente, alguém aqui já tentou andar naquela brincadeira que você coloca 2 cordinhas no coco, né? na bandinha de coco, você tenta andar em cima do coco, em cima de uma lata. Em pouquíssimo tempo, seus pés estão doendo. Agora, imagine uma lata aberta e cortando os seus pés. De alumínio. Né? De alumínio. Assim, eles colocaram sobre 2 latas abertas, que se recorda bem, eram de massa de tomate, para que ali se equilibrassem, descalço. E toda vez que ia perdendo o equilíbrio, acionavam uma máquina que produzia choques elétricos e que obrigava ao interrogado a recuperação do equilíbrio. Quando a pessoa estava tentando cair, né? Quando a pessoa estava tentando cair ali, eu saí de cima da latinha, o cara levava um choque elétrico. Né? Esse negócio aí. Mais alguma parte, gente, vocês separaram aqui? É porque aqui eu não trouxe nenhuma imagem do choque elétrico. Só essa imagem aqui. Professor, como é que dessas coisas que ficavam fazendo, negócio vieram bem de boas na época de agora? Porque eles poderiam ter continuado quanto eles quisessem. Então, como é que meio que tudo está de boas hoje em dia? Por um simples motivo. Os governantes brasileiros manipulam tudo e todos para se manterem no poder e para que não aconteça nada com eles. Tem até uma música do Gabriel Pensador, se eu não me engano, inclusive eu até recomendo que vocês escutem essa música, tá? Anotem aí. É pra rir, ou é pra chorar, um negócio assim. eu já vi aparecendo isso. Pronto. É pra rir ou pra chorar, se eu não me engano o nome da música do Gabriel Pensador. Escutem lá que vocês vão ver exatamente isso. Né? Inclusive, nessa música do Gabriel Pensador, ele faz uma referência direta a isso que você falou, Maíla. Ele fala, né, que torturaram milhares na época da ditadura e hoje em dia estão lançando candidatura. Né? É a rima que ele usa. E hoje em dia estão lançando candidatura. Né? Parece até que o Gabriel Pensador adivinhou o futuro, né? Então nós temos aí um presidente que deu honrarias, né, a um torturador, né, o Brilhante Ustra. Né? Então aqui a gente está o pau de arara. Né? Voltem aí para a página 35. Né? Na página 35 diz assim, o pau de arara consiste numa barra de ferro que é atravessada entre os punhos, né, amarradas e a dobra do joelho, sendo um conjunto colocado entre as 2 mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 a 30 centímetros do solo. Este método quase nunca é utilizado isoladamente. Seus complementos normais são eletrochoques, a palmatória e o afogamento. Tá? Então aqui é exatamente isso aqui que vocês estão vendo aqui na imagem. Né? Esse aqui é o pau de arara. Certo? Esse aqui é o pau de arara. Né?
Cara, terrível. Agora, gente, imagine a dor. Né? Isso aqui é a cena de um filme, tá, pessoal? É a cena de um filme. Tá? Que filme, pessoal? Eu não tô lembrado, cara, agora, mas é um filme brasileiro. Inclusive, esse aqui, se eu não me engano, é um filme que tem o Caio Blatt, né? Aquele ator, o Caio Blatt, que ele é da Globo. E, cara, eu não me lembro agora o nome do filme, mas é só vocês pesquisarem, gente. Filmes brasileiros sobre a ditadura militar. Pesquisem aí depois para vocês assistirem. É porque eu não me recordo agora o nome desse filme. Agora, imagina a dor, pessoal, aqui da perna dele, aqui, ó. Imagina a dor que ele não tá sentindo aqui nessas pernas dele. E sem falar que você está observando que os órgãos genitais dele, ó, estão à mostra, estão, né, aqui bem expostos. Então eles davam choque elétricos nos testículos do homem, eles enfiavam cacetetes no ânus, né? No caso da mulher, enfiavam coisas no ânus e na vagina da mulher, davam choques na vagina feminina, nos seios, né? Então, cara, é muito pesado isso, né? Tá aqui o outro, né, o complemento, que é o choque elétrico, tá? Aqui dá choque nos mamilos, nas genitais, no umbigo, nos olhos, na língua, né? Na página 36 do livro, no segundo relato, diz assim, na parte de choque elétrico, tá? No segundo relato, diz assim, que foi conduzido à dependência do doicode, tá? Onde foi torturado nu, após tomar um banho pendurado no pau de arara, onde recebeu choques elétricos através de um magneto, em seus órgãos genitais e por todo o corpo. Foi-lhe amarrado um dos terminais do magneto num dedo dos seus pés e no seu pênis, onde recebeu descargas sucessivas a ponto de cair no chão. É pesado, né, mano? A famosa pimentinha, tá? Tá aqui a imagem da pimentinha, né? Aí isso aí ainda está aqui na página 36, né? O relato da pimentinha, né? Que ele se deitava aí, né? Numa mesa, né? Se deitava aí numa mesa, né? Havia uma máquina chamada pimentinha, na linguagem dos torturadores, a qual era constituída de uma caixa de madeira, né? Que no seu interior tinha um ímã permanente, no campo do qual girava um rotor combinado, de cujas terminais uma escova recolhia corrente elétrica. Então aqui ele está explicando como era o funcionamento da máquina. Resumidamente, pessoal, você ficava em cima de uma mesa, né, com uma base de metal, onde tinha um magneto que ficava passando corrente elétrica no seu corpo permanentemente, né? Então, tá dizendo assim, ó, na página 37, no primeiro relato em cima, um magneto cuja característica era produzir eletricidade de baixa voltagem e alta amperagem, que essa máquina, por estar condicionada a uma caixa vermelha, recebia a denominação de pimentinha. Olha aí o motivo do nome ser pimentinha, né? Que era justamente pelo fato de que ela ficava numa mesa e ela ficava recebendo choque constantemente, certo? Aí, o próximo método aqui, o afogamento, né? A gente já comentou, já leu sobre ele. O próximo, a famosíssima, gente, que eu falei para vocês, né? A famosíssima cadeira do dragão, né? Tá na página 37 também, a cadeira do dragão. E tinha a cadeira do dragão de São Paulo e a cadeira do dragão do Rio de Janeiro, né? Tinha poucas diferenças entre as duas, tá? Mas ela foi muito utilizada, né? E olha só, gente, o relato é na página 37. Diz assim, ó, lá no finalzinho, né? Cadeira do dragão de São Paulo. Sentou-se numa cadeira conhecida como cadeira do dragão, que é uma cadeira extremamente pesada, cujo assento é de zinco, e que na parte posterior tem uma proeminência para ser introduzida, né? Para ser introduzido um dos terminais da máquina de choque chamado de magneto, né? Então aqui ele explicando como era que funcionava a máquina, né? Como é que funcionava essa cadeira aí. Olha o último relato desse mesmo ponto aqui de São Paulo ainda. Despida brutalmente pelos policiais, foi sentada na cadeira do dragão, sob uma placa metálica, pés e mãos amarrados, fios elétricos ligados ao corpo, tocando língua, ouvidos, olhos, pulsos, seios e órgãos genitais. E aí, gente? Nossa. Bicho, quando você para imaginar, velho, o que essas pessoas passaram, né? O que essas pessoas sofreram, né, mano? É terrível, velho, é terrível. Né? Na parte do Rio de Janeiro,
né? Diz assim, ó, que o interrogado foi obrigado a se sentar em uma cadeira, tipo barbeiro, a qual foi amarrado com correias revestidas de espumas, além de outras placas de espuma, né? Que cobriam, né, aí o seu corpo, que amarraram e tal, e eles vão explicando, né? O outro método, gente, aqui é cadê? Passei aqui, ó, é a geladeira, né? É a geladeira. E, cara, essa tortura aqui era, bicho, meu Deus do céu, velho. Já imaginou que você ficar nu, num lugar extremamente frio e com um barulho metálico na sua cabeça a todo momento, né? Olha só, né? Na página 38, no segundo relato, diz assim, ó, que foi colocado nu em um ambiente de temperatura baixíssima e dimensões reduzidas, onde permaneceu a maior parte dos dias que lá esteve, que nesse mesmo local havia um excesso de sons que pareciam sair do teto, muito estridentes, dando a impressão de que os ouvidos iriam arrebentar. Cara, já imaginou o que é isso? Você está num lugar frio com sons metálicos ali, quase estourando os seus tímpanos, né? E aí vem a tortura com insetos, produtos químicos, tá? Inclusive, gente, tem uma tortura com produtos químicos que é a chamada soro de pentotal. O soro de pentotal, para quem não sabe, é uma solução química que faz com que você diga, é o famoso soro da verdade. Já ouviram falar nisso, gente, um soro da verdade? Só em filmes e desenhos. É uma tipo de substância química que faz com que você, que a sua rede neurológica, ela fique completamente destruída, né? Fica completamente destruída. Isso aí é uma tortura tremenda, né, para o seu cérebro, para o seu subconsciente, né? Olha aqui, o produtos químicos, tem o soro pentotal, né? Então aí, bicho, você passava a ter a alucinação, a ter dores de cabeça, né, a ponto da sua cabeça estourar, a ponto de você ter uma hemorragia cerebral, né? E justamente é o que diz aqui, ó, no primeiro relatozinho, diz assim, ó, que levou ainda um soro de pentotal, substância que faz a pessoa falar em estado de sonolência, né? Na parte de cima, na página 41 já, diz assim, ó, torturas constantes de choques elétricos em várias partes do corpo, inclusive nos órgãos genitais, e injeção de éter, inclusive com borrifos nos olhos, que de 14 para 15 tomou uma injeção de soro da verdade pentotal, né? Então isso aqui, cara, chega a ser absurdo, né, velho? Chega a ser absurdo, cara. Vocês querem comentar então alguma coisa que eu queria que fosse um debate, mas tá só eu falando sozinho praticamente, eu e o André, né? E algumas pessoas falaram um pouquinho. Vocês querem comentar alguma coisa? Por enquanto, nada. Professor, e esses tipos de tortura, assim, não surgiu do nada. De onde é que eles tiraram, tipo, importaram pra chegar até lugares? Cara, a tortura, ela é milenar, sabia? A tortura, ela é milenar. Assim, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Desde das civilizações antigas existe tortura. Mas, assim, era sempre aquela tortura através de espancamento, né? Ou através de alguns cortes físicos também havia esse tipo de tortura. Mas quem desenvolveu, ampliou e aprofundou os métodos de tortura foi a Igreja Católica, tá? Se tem alguns vídeos na internet, se for lá no YouTube e colocar assim, ó, torturas medievais da Igreja Católica, você vai ver, cara, que ela criou muitos métodos de tortura, tá? Então, muitos métodos de tortura, como o próprio afogamento, choque elétrico não tinha, porque na época não existia, né? A gente não sabia utilizar o choque elétrico, mas tipo afogamento, espancamento. Gente, olha um método de tortura que foi criado pela Igreja Católica. Aqui na página 42, aqui, ó, o segundo relato, que diz assim, ó, que passou 2 dias nessa sala de tortura, sem comer, sem beber, recebendo sal em seus olhos, boca e em todo o corpo, de modo que aumentasse a condutividade de seu corpo. Gente, isso aqui foi uma método de tortura criado pela Igreja Católica, né? Sal nos olhos, pimenta nos olhos. Por exemplo, o cara é padre, tem que fazer o negócio certo, mas ele pregava as coisas ruins, mandava fazer coisa ruim. Sabe por quê? É a questão de ser justificado. É a famosa jihad, é a Guerra Santa. Porque quem sofria esses métodos de tortura, gente, eram as pessoas consideradas como hereges. Aí você pergunta, professor, e quem eram os hereges? Gente, qualquer pessoa que falasse um A
diferente do que a Igreja Católica dizia. Qualquer pessoa, por exemplo, um exemplo claro, clássico de herege na época, imagina só, Maíla, você está lá na Idade Média e você faz um chá. Você vai ser considerado como bruxa. Então você vai ser torturada ou queimada na fogueira. Porque você está mexendo com ervas, e com ervas é alquimia, e alquimia é coisa do Satanás. É sério, pessoal. Você sabe, gente, você já deve estar lembrado lá no 7º ano, quando a gente estudou sobre reforma protestante, né, que o Martinho Lutero, né, lutou lá contra muitas coisas que a igreja falava. A igreja católica vendia leite de cabra, dizendo que era leite da Virgem Maria, vendia pedaço de espinho, dizendo que era espinho da coroa de Cristo, vendia um documento dizendo que era tipo Minha Casa Minha Vida no Céu. Vocês estão lembrados dessas aulas, né, gente? Estão lembrados, né? Lembra. Se você tá lá, Maíla, nossa querida jovem crítica do meu coração, chega lá e diz, esse negócio aí de vender leite de cabra, dizendo que é leite da Virgem Maria, tá errado. Maíla seria considerada como herege e seria torturada. Gente, tem um método de tortura da Igreja Católica, vocês podem ver se eu não estou mentindo, tá? Que era tipo uma barra de metal, uma barra de madeira, em formato de ponta de lança, tá? Onde a pessoa era colocada em cima, era amarrada 2 cordas nos pés e você puxava. Ou seja, o cara era aberto ao meio, o cara se esbagaçava de baixo para cima. E quem criou foi a Igreja Católica. Outro método que ela criava também era o quê? Era pegar o cara, cortar ele todinho, colocar mel, amarrar o cara e colocar num barquinho e deixar o cara navegando no rio. Porque aí ele ia passar diversos dias passando fome, sede e sendo comido por insetos por causa do mel. E isso foi a Igreja Católica que criou. Entendeu, Maíla? Então, assim, os métodos de tortura, elas foram muito mais aprofundadas e criadas durante a Idade Média, durante o período da Igreja Católica, certo? E aí, claro, ao longo do tempo, esses métodos foram sendo, entre aspas, foram ficando cada vez mais sofisticados, né? E aí, com o surgimento da química e da física, né? Aí, claro, eles vão, da energia elétrica e tudo mais, aí eles vão criando novos métodos, tá? Pode falar. Era alto a taxa de suicídio? Quando a pessoa não queria sofrer por isso, ela se matava. Não. Inclusive, tem vários documentos históricos, né, e historiográficos que mostram que o suicídio ele não é algo moderno, mas até o século XIX, a taxa de suicídio no mundo era de 0,5%. Sabe por quê, Maíla? Porque hoje em dia está na moda o suicídio. Hoje em dia, as crianças já desde pequenininhas já são bombardeadas. O suicídio. Ela fica curiosa. E ela começa a ver relatos de pessoas que sabem que suicídio são pessoas que estavam sofrendo com alguma coisa na sua vida pessoal, né? Ali não tinham mais felicidade, não tinham mais esperanças e tiraram a própria vida. Então, isso na cabeça de uma criança passa a ser uma opção. A minha geração, década de 90, raramente você ouvia alguém que se suicidava. Sabe por quê? Porque na minha geração da década de 90, nós mal ouvíamos, não tinha internet. O que a gente via era na televisão. E na televisão passava mais notícia local. Então, na minha opinião, o suicídio não é uma coisa modinha, não veio por causa que agora a pessoa está se matando, todo mundo está indo junto. Isso está acontecendo porque a pessoa não aguenta mais sofrer e pensa, não tenho mais nada para fazer, já morri por dentro, só vou me livrar do meu corpo. Mas essa é a questão, Maíla. Perceba uma coisa. Você acha que o sofrimento é só atual? O sofrimento sempre existiu. Quer sofrimento maior do que um escravo lá na Roma Antiga, que era torturado e apanhava todos os dias, sendo objeto sexual dos ricos e dos patrícios lá? Quer tortura maior do que você ser um servo na Idade Média, onde você passava fome, comia resto, e qualquer coisa que você fizesse, você seria assassinado? Quer tortura maior do que... Coisas antigas e dores diferentes. Tudo é um problema. Mas é isso que eu estou querendo dizer, meu amor. Dor sempre existiu. Sofrimento sempre existiu. Pessoas vazias, com sentimentos vazios, com sentimento de falta de esperança, sempre existiu. Mas por que hoje em dia tem mais suicídios e antigamente não tinha tanto? Porque na época o suicídio não era uma opção. Mal as pessoas sabiam o que era tirar a própria vida. Raramente se ouvia alguém que tirou a própria vida. Entende? Mas só que hoje em dia a internet ela viralizou o suicídio. Entende? Então isso é uma questão causal, de casualidade. Porque antigamente você não tinha, crianças não sabiam que era suicídio.
Então, por mais que elas sofressem, elas não tinham na cabeça delas, não passava essa opção de tirar a própria vida. Hoje em dia, uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, ela sabe que pessoas que não têm mais esperança, elas tiram a própria vida. Então, isso se torna